A paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Gente, eu quero contar aqui algo que me aconteceu de ontem para hoje e que é de muita importância. Gente, para a eleva espiritual de todos nós aqui, principalmente do Ministério Voz de Deus, que guardamos Santa Doutrina. Devido à nossa dificuldade, a gente não ter essa disponibilidade financeira para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, dos projetos, de pregar propaganda em rádio, de pregar propaganda nas ruas, tal, sobre a Santa Doutrina, né? Isso dificulta um pouco a nossa vida. Dificulta um pouco. Mas tudo bem, essa é a intenção, é da gente resgatar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o que a gente puder, né? E eu louvo a Deus porque eu estou com vários testemunhos gravados, né? E eu vou tentar ver se eu consigo colocar todos os testemunhos. Mas deixa eu contar aqui rapidinho para você, não sai agora não. Tenta ter paciência aí que eu vou contar para você aqui o que me aconteceu de ontem para hoje, tá bom? Eu estava olhando na rede social e vi um colega de escola e que ele era uma bênção da Santa Doutrina e tudo mais, então casou-se com uma moça que era meio rebelde. E o que acontece? Naquela época, o pai dele disciplinava essas pessoas meio rebeldes assim. E ficava 3 meses na disciplina e o resto, se a pessoa não se convertesse, excluía do rol de membro. Então, o que acontece com essas pessoas, né? Elas tinham um temor muito grande. E eu fui ver na rede social e tá se expondo lá com a esposa dele, ele é pastor, tá se expondo com a esposa, né? E a esposa exposta, não tô falando mal aqui, que eu não tô falando nome nem nada, né? E a esposa exposta, com as vaidades, calça comprida e tudo. E nisso eu fiquei triste. Falei, Senhor, oh meu Deus, o que vai ser das irmãs de Santa Doutrina, meu Deus, vendo isso? Oh, meu Deus. E fiquei aquela angústia no meu coração. Eu falei, Senhor, como que a gente vai, Senhor, se destacar, Senhor, neste mundo de horror, para poder não levar multidões para o inferno, que esse povo está levando multidão para o inferno. E naquela angústia, irmão, aquela tristeza. Aí tudo bem. Aí, enfim, fui ver outras coisas, né? Que eu gosto muito de nadar, de nado. E eu sou igual a Jesus, gosto de mar. Aí, Mar da Galileia. Jesus morou no mar próximo ao Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, né? 100 e poucos quilômetros quadrados. É um grande lago, não sei se é 144 quilômetros quadrados. Esse lago é chamado de mar, mas é água doce. Mar da Galileia. E Jesus morava no Mar da Galileia, próximo ao Mar da Galileia, né? Nazaré fica na Galileia. Então, se não me engano, se eu tiver errado aí, ó, irmão Ronaldo que estuda muita Bíblia, confirma aí embaixo, tá bom? Que estuda muita Bíblia, que tem descendência aí de judeu, confirma aí, me ajuda aí, conhece mais que eu. Mas, veja só, o que acontece, gente? Eu fiquei triste, sim, eu não vou mentir. Falei, Jesus, fosse no tempo passar, essa moça estava excluída, né? Excluída devido à teima na vaidade. Ai, fiquei, meu Deus, que onde vai parar a igreja assim? Tá, aí dormi. E quando acordei cedinho, agora de manhã cedo, isso me serviu como um sinal da aprovação de Deus nesse ministério, e Deus viu a minha dor, na minha tristeza de ontem. E você sabe que quando a pessoa está numa dificuldadezinha básica, e vendo que o que você tem, né, a reservinha que tem para pagar as coisas da obra de Deus, não é lá nessas coisas, então você fica pensando, meio preocupado. Então Deus sempre trabalha, e o diabo também trabalha também nessa área também, né? O inimigo trabalha em tirar o dinheiro, tirar o que tu tem, e Deus, ele trabalha em colocar mais para te prosperar. E quando foi agora de manhã cedo, eu levanto e eu recebo 3 notícias, três notícias. Olha que bacana. A primeira foi uma irmã chamada Célia,
né? Tem várias Célias, então por isso eu não vou dizer qual é a Célia e nem de onde ela é. E esta irmã Célia, ela me manda olha só, não pelo dinheiro, mas pelo sinal de Deus na nossa vida, no Ministério Voz de Deus, na comprovação de que aqui prega a santa doutrina. Ela diz que Jesus, que Deus, falou com ela na madrugada e disse para ela, tá aqui nesse aparelho que eu tô gravando, por isso que eu não tô conseguindo ler. E disse para ela, para enviar uma oferta ao Ministério Voz de Deus. Jesus falou com ela, para enviar uma oferta ao Ministério Voz de Deus. E ela disse que de madrugada. E ela enviou uma ofertinha, uma oferta, que Deus te prospere, irmã Célia, de R$100. E me mostrou. E enviou o comprovante. Tá, mas então quer dizer que dinheiro é um sinal. Escuta, como é que Deus vai acordar uma pessoa de madrugada e falar para ela mandar uma oferta para o Ministério Voz de Deus? Isso é mais do que uma confirmação de que o Senhor se preocupa com esse ministério e está nesse ministério. Aí, olha só, segunda situação. Nós aqui, eu principalmente, chorei muito para Deus abrir uma porta de emprego para uma jovem, que eu também não vou falar o nome. Existe várias Helena, né? Então, você já sabe. Tem várias, mas não vou dizer de onde é. Mas aí ela pegou e falou assim, pastora Viana, essa madrugada, isso tudo agora que eu tô gravando agora, porque eu peguei agora de manhã. Pastora Viviana, de madrugada, Jesus disse que eu estou devendo a senhora. A mim, da devendo a senhora. Eu fiquei pensando, misericórdia, a mim não, ao próprio Deus e ao Ministério Voz de Deus. Ela falou, Deus falou que eu estou devendo e que eu tenho que devolver. E eu falei assim, meu Deus, eu pensando, né, eu lendo e pensando, e ela falou, porque Deus, né, ele falou comigo que eu estava, Jesus falou comigo, apareceu a mim e falou que eu estava, isso na madrugada, deu essa revelação em sonho para ela, que ela estava devendo. Eu me lembrei, quando ela falou isso, do choro que eu tive, pedindo a Deus que abrisse uma porta para ela, porque ela tem umas deficiências, ela tem uns problemas que dificilmente as pessoas abrem porta de emprego. Mas o Senhor foi tão bom para ela, tão bom, e arrumou um emprego para ela. E ela já passou luta e tudo nesse emprego, não sai, foi Deus que abriu a porta para você. E ela tinha sido dizimista por um tempo, mas parou. E quando foi essa madrugada, Deus novamente fala com ela. E ela disse, paz, minha irmã Viane, que eu fiquei mais com a cara no chão. Foi a minha mãe, que não é cristã, é católica. Ela falou, porque você não dizima no Ministério Voz de Deus. E falou com ela. E ela pegou e já tinha gastado, né, o dinheirinho dela esse mês, ela falou. E ela falou assim, o só o que me sobrou foi R$73. Eu estou enviando, mas eu vou pagar o que eu devo, né? Eu vou estar enviando, em nome de Jesus. Esse foi mais um testemunho. Quando foi agora de manhã também, tudo agora de manhã, uma irmã me liga e fala, irmã Viviane, já enviei aí o valor da blusa que eu comprei e também enviei um valor aqui do meu dízimo, porém, era o último que eu tinha, o último dinheirinho que eu tinha para eu terminar o mês. E eu fiquei preocupada, irmã Viviane. Mas eu disse, não, mas eu vou fazer isso porque eu vou ajudar. E foi, e me enviou. E ela disse para mim, ela contou agora, ligou para mim também, tudo agora cedo. Ela contou para mim assim, no mesmo instante, né, meu irmão me ligou e mandou, né, a gente vendeu a casa da minha mãe e vendeu para uma pessoa da família, e por isso a pessoa da família não pode pagar, só paga 500 por mês.
Mas ele foi e mandou para mim, irmã Viana, os R$ 500 do aluguel para mim. Providência divina, não é? Eu disse, com certeza providência divina. Então, irmãs, eu levantei assim, dizendo, Deus, este é o sinal que o Senhor está nesse ministério, não é? E eu senti uma alegria, porque o diabo não ia mandar uma pessoa na madrugada mandar uma oferta para o Ministério Voz de Deus. O diabo não iria fazer isso, gente. Não iria. O próprio Deus está preocupado com esse ministério porque nós temos que viver santidade, gente. Calça comprida feminina não é para mulher, gente. Calça foi feita para homem, não para mulher. E se os meus filhos quisessem vestir um roupão de Jesus, eu faria roupão para eles tudinho. Não tinha problema. Entendeu? Eu já falei sobre isso aqui, porque disseram, vocês podem vestir vestido, a gente não pode? Eu digo, eu faço vestido para vocês, mas de homem, não de mulher. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A roupa cristã não é essa que tá vendendo por aí, não, vigia. Roupa rachada. Esse babado aí, três Maria Padilha. Cuidado, babados e babados e babados. Sai fora disso. Calça comprida, jeans, eu repito, jeans não agrada a Deus. Jeans não é de Deus, gente. Gente, o jeans é um tipo de um tecido comum, por exemplo, linho grosso, misturado com químicas e com produtos, e principalmente com sacrifício de sangue, para nunca sair de moda. O jeans não pode estar no teu corpo, pastora. Ô jovem, não pode, tá? Não pode. Eu falei, Senhor, eu vou entregar esse outro lugar aqui, que eu tô com 2 lugares de oração, oro lá, oro cá, oro lá, oro cá, fico tentando fechar as entradas do diabo na cidade. Aí, eu falei, eu vou entregar outra experiência, outra coisa de Deus mesmo. E eu tava preocupada e tudo aí. Daqui a pouco, meus irmãos, chega o próprio dono do lugar, que a gente paga um aluguelzinho lá, baratinho, que eu oro muito pelaquela família. O próprio dono lá enviou, na época que eu estava desesperada, enviou 3 meses de dízimo. 3 meses, se não me engano, 3 ou foi mais, eu não me recordo direito, mas foi. Mandou de dízimo, ou seja, a gente paga R$ 500 de aluguel, ele mandou 260, isso que significa que a gente pagou muito menos, né, no aluguel, e ele não é da nossa igreja, não é responsabilidade dele ser dizimista da nossa igreja, gente. E eu fiquei assim, Deus, muito obrigado, Senhor, e vira e mexe eu peço, Senhor, dá um sinal, mostra um sinal aí para eu continuar sempre alegre, sempre olhando para frente, me dá um sinal, não deixa eu só não, falo com Deus, porque eu sou do tempo do pastor Francisco dos Santos, eu sou do tempo do pastor Eleci, não sei se é Vieira, já até esqueci, eu sou do tempo do pastor Júlio Alves Sena, eu sou do tempo do pastor Dantas, mas o antigo, né, acho que é o bem lá para trás, né, daquele povo antigo mesmo, pastor João Teixeira, da Santa Doutrina. Quando eu ia lá para pregar lá, ele gostava muito porque eu reforçava ali a doutrina santa na igreja daquele pastor. E ele gostava muito, me ajudava muito, comprava camisa comigo, camisa do projeto, né, de evangelismo. Desde aquela época a gente trabalha muitos anos mesmo, trabalhando, evangelizando e divulgando o evangelho, né? E pastor João Teixeira gostava muito de mim. Na época eu disse, pastor, me ajuda em oração, porque eu tenho uma promessa de ganhar um carro zero, só que o inimigo está entrando no meio, está usando advogado lá, e o advogado não quer que o patrão compre o carro zero para o meu esposo. E foi Deus que prometeu isso a mim, e Deus vai cumprir. Ele orou ali junto comigo e tudo, a irmã Lia, todo mundo orou. A gente fez ali uma oração, um clamor. E eu confesso para vocês que eram essas igrejas que eu gostava de frequentar, igreja de doutrina, né? Eu sempre gostei. Hoje eu frequento qualquer igreja, desde que me dê 1 hora para eu testemunhar. Aí eu vou testemunhar tudo que eu puder contar em 1 hora, eu vou contar. Aí depois, se o pastor quiser, manda a turma acertar as contas comigo, porque
para não sobrar para as costas do pastor que está, às vezes, deixando, né, as outras coisas por não saber, por não entender, por não ouvir, né? Às vezes não ter uma intimidade com Deus. Então, assim, pergunta para Deus. Deus já falou para mim, diz para as pessoas, pergunta para Deus se você está apto para entrar no reino dos céus. Pergunta para Deus se você está apto a entrar no reino dos céus, tá bom? Pergunta. Então, eu deixo aqui esse testemunho para vocês aqui. E hoje de manhã eu recebi do pastor Washington um áudio que eu gostaria de ouvir, mas também, como eu disse para vocês, esse telefone só serve para fazer a filmagem ao vivo. E não guarda nada aqui não tem memória. Então, eu não consegui fazer essa gravação lá para eu poder passar aqui para os irmãos a informação toda. E ele mandou Jó 42, né? Ele mandou Jó 42, e a mensagem foi maravilhosa, onde diz, Jó 42 diz que Jó ora pelos seus amigos, né? Jó ora pelos seus amigos. É o que eu tenho que fazer, orar pelo meu amigo, pelos meus amigos que estão se distanciando da santa doutrina, se distanciando das coisas verdadeiras de Deus. Jamais o pastor concordaria com esses irmãos andando dessa calça arrochadinha. Hoje, eu que achava que esses pastores também estavam exagerando, não queria televisão, não queria bermuda, camiseta, não queria um monte de coisa. Hoje eu concordo com tudo isso e não concordo que tenha televisão realmente. Não, mas o celular, ei, calma aí. Eu tô aqui gravando de graça, não tô pagando nada pro YouTube para ter a plataforma no YouTube, não. Calma aí. Agora na televisão, deixa eu ver se eles vão deixar eu contar esse testemunho na Band, na Record, na TV Globo, na Globo Lixo, na Record, andar para trás, na bandidagem. Não, nenhuma dessas redes, como eu disse para vocês, eu vou repetir, quando eu gravei um CD de louvor, eu liguei para a Melodia para tentar fazer um comercial, eles falaram de segundos, naquela época, um segundo só para dizer assim, CD, Viviana Silva, Grito de Vitória, lá, acabou. E isso num horário que não era um horário comercial, era R$7.000 naquela época. E se eu quisesse que tocasse uma vinhetinha a mais, era R$14.000. Então, resumindo, não tem como pessoas espirituais de Deus, de verdade, que não tem, às vezes, um recurso financeiro, entrar nos lugares desses e não vai entrar. Porque primeiro que o diabo já faz um negócio lá dentro que tudo é financeiro. Já foca logo financeiro, né? Então, ou você se contaminar com a turma, entendeu? E não é só lá não, a maioria das rádios também é assim. Essas rádios grandes, famosas, eles querem muito dinheiro mesmo, né? Então, eu me recordo de tudo isso e hoje eu entendo que o canal no YouTube é um meio de alcançar uma vida, é um meio de alcançar uma irmã, um irmão, alguém que saia dessa coisa, saia dessa falsa doutrina, saia desse falso evangelho que liberou tudo, né? Hoje eu não concordo, irmão, com muitas coisas do passado, onde as pessoas eram obrigadas, por exemplo, a usar chapéu na cabeça. Mas o sol tá tão esquentando que agora eu acho que todo mundo vai ter que usar um chapéu na cabeça, até as mulheres, né? Mas isso não é doutrina, mas um cuidado, né? De proteger a cabeça do sol, né? Então, assim, pessoas vão criar várias maneiras aí para se defender do seu pecado, gente. Vai criar vários meios para se defender dos seus pecados, mas não faça isso não, tá bom? Pergunta para Deus como é que tá a sua vida diante do Senhor. Pergunta para Deus se você vai morar no céu, tá bom? Então eu aproveito aqui, deixo Jó 42 para vocês, que Jó orou pelos seus amigos e o cativeiro de Jó mudou. Então eu tenho essa esperança de que há de mudar nosso cativeiro, porque a gente está sendo condenado o tempo todo de santarrona. A gente está sendo condenado o tempo todo de fariseu.
eles mesmos que conheceram a doutrina nos condenam, eles mesmos que conheceram a doutrina. Você vê Cassiano, o rosto de Cassiano tá irreconhecível. Você vê o rosto de Shirley, tá irreconhecível. O rosto de Rose Nascimento tá irreconhecível. Gente, como é que a pessoa pega uns lábios assim, igual o meu, e faz isso aqui, ó, e bota um negócio aqui, assim, ó. Ó. Hum, 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 hum. Nem eu, nem eu ia ser conhecida. Gente, pelo amor, para com isso, gente, pelo amor de Deus. Isso é harmonia facial ou desarmonia facial? Porque a cara, mas parece a cara de um cavalo. Deixa minhas ruguinhas aqui, cara. Eu estou completando quase 50. Pelo amor de Deus, deixa minhas rugas em paz. Na hora que ela quiser sair, ela sai. Eu engordo uns quilinhos, ela sai. Entendeu? Mas de todo jeito, as bichinhas vai chegar, gente. É a marca do tempo. Tá com medo da marca do tempo por causa de quê, meu amigo? Hã? Quer 50 anos, Fê? 50 anos já é maior idade. Hã? Ó, eu vou deixar aqui para vocês Jó 42, igual o pastor mandou para mim aqui, eu gosto muito dele. É a única pessoa, única mensagem, única que eu escuto, tá? É aquele pastor que botou fundo musical lá e eu achei tão bonito da parte dele, foi lá e tirou o fundo musical da música gospel e mandou sem voz, não. Mas eu tô para fazer uns vídeos aí com áudio de pregação dele. Eu gosto muito. Eu vou dizer para vocês que eu sempre tô compartilhando os áudios dele nos grupos de oração, viu? Eu tô compartilhando. Eu tenho um grupo de oração, né? E nesse grupo de oração, quando as pessoas ficam metendo um montão de vídeo lá dentro, eu logo travo, não tem condição, tá bagunçando meio de campo, não dá. Então, assim, se você faz um grupo de oração, que eu saiba, é para você expor as tuas orações, a oração de quem está presente ali, que vai estar orando, né? É para você sair mandando meio de mundo de vídeo de aleatório, de um monte de gente rebelde, desobediente, que você não sabe nem de onde vem. Meu pastor presidente, na época, ele sempre dizia assim, ó, analise a vida da pessoa, verifique, cuidado, não vai aplaudindo, né, pessoas erradas que você nem sabe quem é essa pessoa. Por exemplo, você aplaude a pessoa e a pessoa não é dizimista fiel, a pessoa não é ofertante, a pessoa muitas das vezes é batizada sem se casar, está na fornicação. Às vezes aquela pessoa está tomando ceia, mas está traindo o marido, e você está ali aplaudindo a pessoa errada. Você não pode exortar, elogiar uma pessoa estando errada. Então, isso é muito, muito complicado. E Deus ele tem me botado em cada prova aqui nesse ministério. Chegou pessoas aqui que não são de jeito nenhum, não são e não querem ser dizimista fiel, não são. O devorador sentou pancadão na cabeça deles. Foram tudo prejudicados financeiramente pelos bancos. E eles são cada vez mais endurecidos e eles cada vez mais afundam na lama, afundam no prejuízo financeiro. Cada vez mais estão se afundando, como se eu estivesse aqui pregando mentira. A Universal, ela tem uma coisa nela, ela ensina a ser dizimista de verdade, mas ela também exagera naquelas questões dos votos, né? Daquelas questões de pede daqui, pede de acolá. Meu Jesus, eu não aguentava mais não aguento. Não. Uma vez eu visitei, quase doidei, quase perdi até a roupa do couro. Então assim, Deus dá coisas para você desfrutar, você tem que desfrutar, você não tem que pegar teu carro e dar para a igreja. Deus deu uma casa a você, você vai dar para a igreja. Ele deu para você, rapaz. Entendeu? Agora, cada um tem sua fé, se você quer ficar sem nada e dar tudo, o problema é seu. Mas eu digo uma coisa, essas igrejas que não vivem santa doutrina, essas igrejas não são igrejas que estão agradando a Deus, não. Você acha que eu não tenho medo da mão de Deus? Você acha que eu não tenho medo de dizer isso e sofrer o dano do Senhor? Eu tenho, mas nesse exato momento eu digo a você que eu não tenho um pingo de medo de dizer
Igrejas liberais não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Você que está aí sentindo cara, né? Tá abençoado. Eu tô lá, mas tô abençoado. Isso. Quem sabe você esteja vivendo a migalha, né? Você vai viver a prosperidade de Deus mesmo quando você for fiel numa igreja de doutrina santa. E você vai estar jogando a semente num terreno fértil, um terreno que tem projeto para pregar o evangelho de santa doutrina, não para poder enganar o povo, né? Porque eu queria, qualquer mulher que chegar aqui na live, aqui num vídeo, e qualquer mulher gostaria de estar aqui com os lábios rosadinhos, né? Aqui, ó, um pozinho aqui na maçãzinha do rosto, que ainda tem um pouquinho ainda, ó. Aqui, ó. Uma lente no olho para não precisar usar óculos, né? Né? Qualquer mulher gostaria disso. Mas para que eu quero isso? Se isso vai me condenar? Tudo que encobre uma verdade é uma mentira, gente. É uma mentira. Não, eu não quero isso para mim. E não quero isso para você. O nosso alvo é o céu. Tá? Eu quero o céu para mim, quero para você, mas não quero perder o céu de jeito nenhum. Eu tenho lutado para ajudar as pessoas, tudo que eu puder. Eu tenho incentivado criança, eu levo roupa, eu dou roupa, eu tiro as roupas. Se a pessoa chegar perto de mim e dizer assim, eu não tenho uma roupa de doutrina, eu dou a minha toda e fico com uma peça, providência depois para mim, mas eu não deixo a pessoa dizer e ter a desculpa que não tem roupa de doutrina. Tá entendendo? Porque aqui o Ministério Voz de Deus é assim, Mara, se hoje Mara tiver 2 ou 3 saias, é muito, pelo que Mara já doou suas roupas também. Pastora Mara, pastora Viviana, eu aqui falando agora, né? Até as roupas do pastor Zé a gente doa, né? Então eu convido você, né, na manhã desse dia para se inscrever aí no nosso canal. Sim, que esse canal é uma bênção de Deus. O YouTube é a porta que Deus abriu para mim, para todos aqueles pequeninos que não têm dinheiro para pagar programa de televisão, para a gente poder divulgar o verdadeiro evangelho. Olha, a gente vai continuar pregando que corte de cabelo de homem não pode ser com risquinho, de criança também não, com corte raspando aqui atrás, não pode. É pecado, gente. Deus falou que é inteiro, não pode. Deus falou que é inteiro, disse para mim, mostrou 2 vezes para mim em revelação que não pode. Quer ver mais? Calça rochadinha, tem cada pastor. Eu vou mostrar para você um pastor que está no YouTube com a calça parecendo chiclete. A perna dele fica um 4 assim. Ele falando com todo mundo e a perna dele é um 4 assim. Ai, meus irmãos, um 4. Já começa errado. Que a perna feita um 4 assim é o quê? Relaxado, tá tranquilo, tá calmo, sereno, perninha feita um 4? Não, que nada. Não. Já começa por aí, que diante de Deus já falou para mim, que diante dele não é nem para cruzar as pernas na igreja, e nem cruzar as pernas, e nem fazer um 4 para falar da palavra de Deus, para falar das coisas do Pai, né? Não, diante de Deus temos que ter maior reverência. E o sapato bico fino e a calça rochadinha. Meu Deus, se esse pobre soubesse como ele fica feio. Homem de calça apertadinha é feio, que parece que quebrou foi a munheca. Olha, você quebrou, tá? Eu que não confio, entendeu? Eu que não confio nesses cabra. Os cabra tudo com as calças rochadinhas, olha. Sabe o que é isso? Quebrou a munheca? Mão mole? Fala mole? Então, fala mole. Quebrou a cueca? Quebrou a munheca, meu amigo? Oxi, tira essa calça rachadinha, rapaz. Ninguém tá querendo ver isso, não. Deus me livre, é muito feio, viu? É muito feio. Eu me lembro do Coringa, daqueles tempos do jogo de baralho. O Coringa. Quem lembra do Coringa? Eu lembro do Coringa e lembro também é o Máscara.
O Máscara, né? Coisa feia. É horrível, né? Quando o Máscara cismava de aparecer assim, parecendo uma salsicha. Hã? Então, a gente. Tu acha que o diabo tá feliz com o inimigo, o traidor tá feliz comigo falando essas coisas? Claro que não, ele vai tentar de tudo, poxa. E aí você vai deixar? É você mesmo que eu tô falando, é com você. Ajuda, compartilha, curte, vai, dá seu like aí, porque quando você viu o testemunho do menino ontem no culto, o John, que teve o testemunho que quando a igreja foi arrebatada, ele viu as pessoas subirem e o mar virou sangue, terça parte do mar virou sangue, coisas horríveis vão acontecer. Apressa-te, não espera não, porque ninguém sabe se vai ter salvação depois não, rapaz. A gente diz que vai, mas com a esperança, mas não, ninguém crê nisso aí 100% não, hein? Que pessoas vão morrer, vão se arrebentar, vai ter acidente de tudo quanto é jeito. Você sabe lá se você vai ser uma dessas vítimas que vai morrer nesse acidente quando Jesus voltar? Pelo amor de Deus, gente. E outra coisa, não espera aquela onda do ladrão da cruz, não. Na última hora eu me arrepender, para com isso. O teu tempo é agora, aceita Jesus agora. Faz uma aliança com Jesus, anda na doutrina. A Bíblia vem dizer quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia vem dizer quem ama este mundo é inimigo de Deus, se constitui inimigo de Deus. Se constitui inimigo de Deus. Lá em João também vem dizer que aquele que comete pecado é do diabo. Mateus capítulo 7 vem dizer o caminho é estreito, a porta é estreita. Lá no capítulo 7, também diz, não julguei, não seja julgado. Nós não estamos julgando ninguém, nós estamos pregando a verdade, é diferente. Julgar, eu dizer, ei, tu me roubou, sem tu ter me roubado, poxa. Ei, tu pegou isso aqui meu. É julgamento precipitado, sem a pessoa ter pegado nada. Agora, eu falar que batom é pecado, maquiagem é pecado, brinco é pecado, e você viu o testemunho aí, de madrugada, veio... Uma mulher lotou a igreja de gente e disse porque queria pregar e cantar na igreja com brinco, batom e maquiagem. Falei, não, eu fico a igreja vazia, pode ir embora, mas eu não vou dar, não, você é rebelde, casa rebelde. Na hora a mulher falou assim, mas por que você não dá? Eu não posso, mas por que você não posso? Aí ela, por quê? Eu disse, porque ela é casa rebelde. Casa rebelde. Acorda, desperta, volta para Jesus, se arrepende dos seus pecados, casa rebelde. Olha, se você tem sonho, e você é irmã que está sofrendo igual eu, vendo as mulheres tudo emperiquitada, parecendo um papagaio, e que você às vezes está perto dela, se sente, parece que você até naquela hora ali, você diz, Jesus, tem misericórdia da minha vida, por quê? Porque nós somos mulheres. Mulheres gostam de se arrumar. Agora, se a gente está renunciando, e renunciar dói. Renunciar dói. Você acha que não está doendo em mim? Não, é. Renunciar dói. Você acha que é legal sair por aí com carro de som, com a caixa de som, Jesus vem, Rei dos Reis, e pregando essas coisas? Você acha que isso é legal? Para eles, não. Para Jesus e para Deus, é. Eu falei, eu gostaria de fazer alguma coisa para surpreender o Senhor. O que é que eu faço? Aí eu pensei, vou surpreender o Senhor. Claro que eu nunca vou surpreender Deus, mas é a mania, né? Ser humano gosta, né? De fazer algumas coisinhas, gracinha para Deus. Vou fazer uma gracinha para o Senhor hoje. Pronto. E foi daí que tudo começou. E quando eu vi eu com 16 anos, vi aquele homem, Jesus voltará. Jesus falou, Jesus, se um dia o Senhor me der um carro, eu vou fazer aquilo ali, vou pregar, e ainda vou orar nas ruas, e ainda vou tocar hino da harpa cristã. Você vê que a maioria que eu toco é harpa cristã. É raro, às vezes, ter um hino que não seja harpa cristã, né? Entendeu? Então, fica aí esse alerta, gente, tá? Nós temos projetos, se você é do Ministério Voz de Deus, é nossa turma aí do Ministério Voz de Deus, se une com a gente, prospera. Nós tivemos uma irmãzinha humildezinha que ela não tinha chácara e hoje, para a glória de Deus, ela tem chácara e planta milho, planta tudo. E mandou para mim, fiquei muito feliz, porque o quanto eu já chorei pedindo a Deus que prosperasse a família. Porque eu peço mesmo, e ele sabe que eu peço a ele, pelas pessoas. E a jovem que falou comigo, ela disse que o próprio Deus falou que eu cuido dela. E até mesmo, olha só, a mãe dela, eu oro pela mãe constantemente, gente,
se eu não me engano, ela disse que cuida dela, da mãe dela, alguma coisa assim. Então, esse testemunho é forte demais. É forte, tá? Então, eu deixo aqui esse testemunho para vocês, esses vários testemunhos aqui, gravado aqui, tá? Eu sei que os vídeos são melhores, até porque, por causa dos barulhos, né, do ventilador da igreja, e os cultos ficam com dificuldade. A gente não tem aquele aparato que os grandões têm, né? Mas aquelas, né, filmadora, aquela coisa toda. Mas é o que eu posso fazer, tá bom? Se o YouTube abriu essa porta para nós, essa porta pequenininha, mas uma porta grande ao mesmo tempo, é justamente para a gente executar os projetos do Ministério Voz de Deus. E os projetos do Ministério Voz de Deus são grandes, a gente não vai parar. Não vamos deixar de crer no impossível. Não crer que alguém vai deixar pintura de cabelo, igual a irmã em São Paulo. Mandou o testemunho, tá aqui para gravar também, meu Deus, tanto testemunho para a gente gravar, né, sobre o que ela passou, né, e a pintura de cabelo, e a revelação que a filha teve com uma mão horrível, era uma mão pintada de esmalte e apareceu uma mão horrível de um demônio na frente da filha dela, ficou apavorada, nunca mais quis pintar a unha. Então, você que está pintando a unha, pecado. Eu vou fazer esse testemunho para vocês verem. É muito assunto, gente. Então, curte, compartilha, se inscreve, manda para mais pessoas, diz, escreve aí, que tá vindo coisa boa e despertamento espiritual para nós, educação espiritual aí, batalha espiritual aí, né, para você aprender sobre batalha espiritual, né? Estava aqui desse jeito, do jeito que eu tô aqui, acho que eu tinha acabado de gravar um vídeo, veio um vendaval que tomou aqui, sacudiu o pé de goiaba, sacudiu o outro pezinho ali de jabuticaba, e eu disse, Satanás, se você está por baixo desse vento, sai agora e para em nome de Jesus. Parou, a menina que tá aqui, tava aqui a menina, ela falou assim, eu vi, entendeu? Então, meu amigo, batalha espiritual. Olha, beijo no coração, novidades estarei contando aí quanto para elevo espiritual, para alegrar seu coração, você da Santa Doutrina, não desista, não desanime, Deus proverá, não vai nessa onda aí, ó. Outro vídeo que me botou muito triste também de ontem para hoje, foi os vídeos da Congregação Cristã do Brasil. As irmãs ensinando as outras irmãs a se vestirem com cada salto dessa altura. Repito, salto é do diabo, viu, irmãzinha? Salto é do Satanás. Eu vi os demônios tudo de ponta de pé. Ele não consegue andar reto com o pé reto, não. Então ele criou esse salto alto aí para você andar do jeito que eles andam lá no inferno. Tá bom? Então desperta tu que dorme para tu entrar no céu. Um beijo no coração. E Jó 42 para a sua meditação. Ore pelos seus amigos que condenam e julgam e apontam você. E é o que eu estou fazendo, orando pelos meus amigos, tá bom? Senhor Deus, abençoe cada vida, prospera em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai colocar em cada um deles o ouvido ungido, a boca ungida, olho ungido, nariz ungido, para sentir até mesmo a presença do maligno, se for o caso, pelo nariz, e o Senhor vai ajudar essa pessoa a ter autoridade para ela repreender os demônios em nome de Jesus, tanto do quintal, quanto de dentro das casas, quanto do lado de fora, na rua, na encruzilhada, onde ela passar, em nome de Jesus, amém. Olha, mas isso é muito sério, vou falar sobre os 4 sentidos: ouvido, a visão, o paladar e o olfato, porque até pelo olfato, pela boca, você identifica o demônio. E eu vou explicar os 5 sentidos para você em batalha espiritual muito forte nessas áreas aí. Então é muita coisa, gente. Batalha espiritual é muita coisa. Fica na paz de Cristo, Deus abençoe, Deus prospere. E se você quer ajudar esse ministério, como eu falei, é telefone, não é telefone, tá bom? Não é de maneira nenhuma CPF, tá? Se for CPF, vai no tal do Mozart Hipólito. Se for telefone, que é 21 994 97 8287, vai exatamente para a Igreja Ministério Voz de Deus, que
Antigamente, a primeira nome era Modelo Assembleia de Deus Antiga. Mas como ficou muito comprido, Modelo Assembleia de Deus Antiga, a gente resumiu no Ministério Voz de Deus aí, tá bom? Mas é a Assembleia de Deus Antiga. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, seja mais um cooperador desta obra, mas também que compartilha, que deixa seu like e tudo mais, tá bom? Deus te abençoe.